Olá, gostosuras, tudo bem? Esse é o canal Ser Gostosa Sim. Aproveita, mete o dedo no canal, se inscreva, curta os nossos conteúdos. A gente vai estar tentando gerar cada vez mais aí informações para nos aproximar, para trazer mais consciência aí, ok? Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que é muito séria para as mulheres, né? Quando a gente pensa em orgasmo feminino, a gente pensa aqueles olhinhos virados e toda a performance que existe no orgasmo feminino, e muitas vezes a mulher ela está ali disfarçando. A idealização do orgasmo, ela ainda existe na nossa sociedade, essa ideia mesmo de que o orgasmo é um encontro com Deus, de que é algo, né, incrível, que a mulher vai convulsionar e tal. Mas o orgasmo é uma coisa natural, um evento natural do nosso corpo, e acontece aí numa fração de segundos, de 5 a 15 segundos no máximo. Algumas mulheres conseguem atingir o orgasmo sem a excitação, o toque direto? Sim. É raro? Raríssimo, né? A maioria das mulheres atinge o orgasmo com a excitação direta do clitóris, e algumas poucas têm o que a gente chama de orgasmo vaginal, mas vocês vão entender que não é exatamente o orgasmo vaginal. Então, para que a gente está aqui? Porque eu vejo uma questão aí que é muito importante a gente diferenciar, que são três coisinhas importantes, mas elas são distintas. Orgasmo, que é diferente de ejaculação e que é diferente de prazer. É possível sentir prazer durante o orgasmo? Sim. É possível sentir prazer sem ter orgasmo? Yes, sim. E é possível ter orgasmo sem ejacular? Claro, óbvio, claro. Ejaculação é uma idealização também que a mulher tem, de achar que o orgasmo máximo que ela vai atingir é no período da ejaculação. Então, acho que existe um equívoco aí das informações, então a gente vai tentar esclarecer. Então, o que é o orgasmo? Vamos lá. O nosso amigo Freud, o pai da psicanálise no início do século XX, dizia que para uma mulher atingir o orgasmo, para atingir a maturidade, ela precisa ter um orgasmo vaginal. Então, isso aí implica em comportamentos durante muito tempo sobre essa idealização do orgasmo que a gente estava falando. Ou seja, ainda tem homem e tem parceiras que se incomodam muito com a mulher se masturbar durante a transa, né? Isso aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Então, o que é o orgasmo? O orgasmo é o momento ápice, o momento de êxtase, o momento do ápice da excitação. O que acontece durante esse momento? Várias substâncias, hormônios são liberados, endorfinas, que são o hormônio da satisfação, serotonina, hormônio da felicidade, alguns estrógenos, opiáceos, que são substâncias que vão serem responsáveis por anestesiar, né, dores. Que mais que acontece? Aumenta a circulação do sangue, existe liberação de adrenalina para aumentar essa circulação, percebe-se essa taquicardia, né, um pouquinho, né, o coração acelera na hora do orgasmo, e aí a pele fica mais viçosa, o cabelo fica mais brilhante, cuida dos humores, uma pessoa fica, né, altera o humor dela, melhora a autoestima, melhora a percepção, traz alegria e traz essa relação de bem-estar. Então o orgasmo, ele é benéfico demais, ele só traz satisfação, óbvio. E aí a gente pode pensar que a mulher ela consegue inclusive ter esse orgasmo durante até mais de uma vez, né, o que a gente chama de orgasmo múltiplo, e ela pode conseguir atingir esse orgasmo sozinha. Bom, a gente
pode falar de masturbação como sendo uma prática saudável, exceto quando existe um vício. Então, quando a pessoa tem um vício, né, precisa ver pornografia, por exemplo, para sentir prazer, e daí ela se masturbar, então tem alguma questão aí que não tá muito bem. Mas nesse sentido, o orgasmo ele só traz benefícios. E eu não entendo até hoje por que a siririca não é uma recomendação médica, por exemplo. Deveríamos repensar sobre isso. Então, vamos lá. Uma coisa que é importante também elucidar é que quando eu falo de orgasmo vaginal, é que o órgão responsável para dar prazer para a mulher é esse aqui, ó. É o clitóris, tá? Esse órgão, ele tem a capacidade de ficar erétil, igual o pênis, e ele fica aí, ele tem mais ou menos de 8 a 10 centímetros, e à medida que a mulher vai se excitando, essa região vai ficando toda cheia de sangue e vai inflando e vai deixando esse órgão erétil. Então aqui a gente tem a glande, né, que é exatamente parecido com o pênis do homem, e essa parte aqui, 80% dele tá na parte interna. O que acontece? Esse órgão aqui, só a partir de 1998 que a urologista e cientista Ellen Connell começa a perceber que ele não existia nos livros de anatomia. E aí a gente está falando dos estudos do clitóris que são recentes, é de 2015 as ressonâncias para entender de fato a fisiologia desse órgão. Então por que eu estou falando disso? Porque é super importante a gente entender a questão que está por trás aí da omissão desse órgão, que ele é exclusivo para dar prazer. E quando eu disse do Freud, que ele dizia que a mulher atingia a maturidade atingindo o orgasmo vaginal, e esse orgasmo vaginal ele não existe, por que que não existe? Porque se a mulher tivesse terminações nervosas, como ela tem, por exemplo, na glande do clitóris, ela não conseguia parir um filho, ela sentiria muita dor. Então, o que acontece na maioria dos casos, quando a mulher tem um orgasmo vaginal? Ela sente prazer na hora da fricção do pênis ou do objeto, que quer que seja, com a parte interna do clitóris. Então, essa parte aqui, ó, aqui tá o canal vaginal, aqui passa o canal vaginal, de modo que na hora que ocorre a penetração, esse órgão, ele também é friccionado. E como ele é muito irrigado de terminações nervosas e é uma região que tem muita estimulação, então ela é capaz de sentir muito prazer e chegar até o orgasmo. E aí a gente tem uma questão também que é mítica, que é o ponto G. Então isso a gente derruba também a ideia de um ponto G. Na verdade, o clitóris e essa região púmbica aqui, ela é toda irrigada. Então a gente tem o clitóris, tem a glande, tem a uretra aqui, toda essa região aqui ela tá muito cheia de terminações nervosas, inclusive a parte interna. Então você vai conseguir sentir prazer nessa região toda. Então não é um ponto só, é uma região capaz de dar prazer. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Que há várias formas de prazer, relativo a cada pessoa e a cada cultura também. Mas a gente entende que a relação desse prazer, ele também se estende de uma forma, às vezes, padronizada para o homem, que na nossa sociedade o homem ele é um ejaculador precoce, ele não acompanha o tempo de estimulação da mulher. Então a mulher ela tem um tempo mais lento para ser excitada. Enquanto o homem está lá pronto para ejacular, a mulher está começando a curtir a excitação, está começando a estar bem lubrificada, está mais preparada para a penetração. Então, o que é importante a gente perceber que toda relação de prazer também é uma relação construída. Mas o orgasmo, ele o que é o orgasmo? Quando você sente, principalmente uma das características do orgasmo, é quando você sente a contração vaginal ali, né, bem intensa. Esse é o orgasmo. E aí,
a gente vai entrar numa discussão que muitas mulheres têm essa idealização da ejaculação. E o que é, na verdade, a ejaculação? A ejaculação nada mais, nada menos é que a liberação de uma substância por duas glândulas que estão aqui na região parauretral ao lado da uretra. São as glândulas de Skinner. Essas glândulas de Skinner a gente não tem dados científicos suficientes para falar sobre isso, mas a maioria deles, dos estudos, comprovam que existe um líquido prostático nessas glândulas e que quando essa glândula ou ela entumece demais por causa do líquido ou ela produz demais esse líquido, ela fica entumecida, ela fica bem cheia e de repente em um determinado momento ela libera. Pode ser em várias ocasiões, inclusive pode ser na hora do orgasmo, pode ser antes ou pode ser depois. Independe da satisfação, a ejaculação independe da satisfação. Algumas pessoas, principalmente alguns estudos, falam que não, que é urina, mas só o fato de ser liberado por uma glândula e não pela uretra, então não é urina. Porque foi encontrado, claro, a composição desse líquido transparente, bem líquido, é a composição da urina, mas também tem substâncias prostáticas. Então, isso comprova que a ejaculação existe, mas ela não está ligada exatamente ao prazer. O que a gente poderia falar então sobre prazer? Prazer é tudo que estimula a sua consciência, o seu cérebro para uma satisfação. Então, muitas mulheres, não necessariamente, elas gostam de ter o orgasmo. Elas preferem, por exemplo, atrasar o orgasmo para poder compartilhar o momento de excitação com o parceiro, com a parceira. Então, existem várias formas de sentir prazer. Então, como a gente começou essa conversa, gozar dá prazer, mas você pode sentir prazer sem ter orgasmo e você não precisa ejacular para ter o orgasmo. Então fique atenta a todas essas informações que a gente vai, à medida do tempo, compartilhando com vocês. Então, quem gostou desse vídeo, mete o dedo no canal, se inscreva, compartilhe, deixe sua mensagem, deixe sua opinião, que a gente vai estar chegando até você, tá? E curta nosso canal lá no Instagram, Ser Gostosa Sim, ok? Um beijo e até a próxima!